Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Duarte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai entender como é que funciona a lógica de uma operação compromissada. Aqui então eu tenho que o investidor, ele vai lá e vai adquirir um título de renda fixa que seja propriedade do banco e o banco ele vai oferecer o compromisso de recomprar esse título em uma data pré-determinada. Então, quando eu falo de uma operação compromissada, é porque eu tenho o compromisso de o banco ele recomprar um determinado título. Ao final dessa data, o investidor ele vai devolver o título ao banco e vai receber o valor que ele investiu originalmente, acrescido de juros. Então, como é que funciona? Eu posso dividir aqui uma operação compromissada em duas etapas. Primeiro, um investidor ele vai comprar um título de renda fixa do banco e esse título, o que pode ser? Ele pode ser um título público federal, estadual ou municipal, pode ser um certificado de recebível imobiliário, pode ser um CDB, pode ser letras hipotecárias, LCIs ou então debêntures. É um título da carteira do banco. E aí o investidor ele vai lá, ele faz a compra desse título aqui, que é um título de renda fixa, tá? Todos aqui são exemplos de títulos de renda fixa. E aí o banco ele vai transferir a posse desse título de maneira, a gente até pode pensar de maneira temporária, tá? Ao investidor. E o banco ele vai assumir o compromisso de recomprar esse título. Por isso a operação compromissada, porque a gente tem o compromisso tanto do banco de recomprar como do investidor de revender esse título na data acordada. Na etapa 2, então, que é quando acontecer a data acordada, o investidor ele vai revender o título ao banco, passa para cá, então, aliás, passa daqui para cá, para a instituição financeira, e o banco, fazendo a recompra desse título, ele vai mandar o dinheiro que vai consistir do principal, que foi o que o investidor ele desembolsou inicialmente aqui, mais os juros acumulados dentro desse período aqui. Então, uma operação compromissada, ela também é uma operação de renda fixa que tem como lastro, que tem como a compra de um título de renda fixa lá desse banco que se comprometeu a recomprar o título. Tá? A liquidez da operação é diária. Então, se o investidor ele quiser resgatar o investimento dele antes do prazo, ele pode fazer. É uma característica desse tipo de operação aqui. Aí, como é liquidez diária, ele vai vender esse título antes da data acordada. O prazo da operação compromissada deve ser igual ou inferior ao prazo do instrumento que lhe dá lastro. Tá? Então, se esse título de crédito aqui for uma debênture, por exemplo, essa debênture ela vai ter um prazo. Vamos supor que esse prazo aqui ele seja de 2 anos. O que eu estou dizendo é que o prazo da minha operação compromissada, que é o que está acontecendo aqui, esse prazo ou tem que ser inferior a 2 anos, ou no máximo pode ser exatamente 2 anos. Eu não posso ter uma operação compromissada que tenha um prazo que seja superior ao título que está sendo lastro dessa operação aqui. Tá? Então não poderia ter uma operação compromissada de 4 anos nessa situação aqui. Em relação à remuneração para o investidor que está colocando seu dinheiro lá, ela pode ser pré-fixada ou pode ser pós-fixada. Ela vai ser pré-fixada quando o investidor ele saber, já no momento inicial, o quanto que ele vai receber de juros se ele manter o dinheiro dele até o prazo de vencimento. Se ele fazer o resgate antes, ele vai receber de maneira proporcional. Se for pré-fixada, eu posso ter, por exemplo, 10% ao ano. Se for pós-fixada, eu vou ter a correção por um determinado índice de referência. E aí o normal é a gente utilizar também a taxa DI. E aí poderia ser, por exemplo, 85% do DI. Quais são os riscos, então, para o nosso investidor? Primeiro, o principal risco é o risco de crédito, que é o risco da instituição financeira chegar lá na data de vencimento e não devolver o principal ou os juros. Ponto importante, tá?
que desde 8 de março de 2012, as operações compromissadas, elas contam com a garantia do FGC, até 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado financeiro. Em relação à tributação, o que a gente tem aqui? Primeiro, para a pessoa física, tá? E também para a pessoa física, para a pessoa jurídica também, a gente tem o imposto de renda e o IOF. Aqui a gente segue a tabela regressiva para os dois, tá? E isso depende do prazo em que o valor ficar aplicado. Lembrando que como existe a possibilidade do resgate antecipado, porque as operações elas têm liquidez diária, se o investidor ele resgatar antes de 30 dias, ele vai estar sujeito aqui ao IOF também. E a forma de cálculo é, primeiro a gente calcula o IOF, se ele existir, né? Porque se passar de 30 dias aqui, a alíquota de IOF ela zera, então não tem mais IOF. Mas se tiver IOF, a gente calcula primeiro o IOF e depois a gente calcula o imposto de renda, para que dessa forma a gente tenha aqui a rentabilidade líquida do nosso investidor. Tá? Então, operação compromissada é um exemplo aonde a gente tem o compromisso tanto do banco de recomprar um título que ele deu como lastro nessa operação, como também o compromisso do investidor de vender o título na data acordada. Lembrar que tem liquidez diária, lembrar também quais são os títulos que podem servir como lastro de uma operação compromissada e lembrar que a gente tem atualmente a garantia do FGC para essas operações aqui que acontecem.